Fala, rapaziada do canal Motor em V, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Hoje vocês já viram aí no anúncio do vídeo e aí na primeira tomada desse vídeo o assunto principal desse vídeo que a gente vai trocar uma ideia. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Edu, do canal Motor em V, e assim, para quem nunca acompanhou, nunca viu um vídeo nosso, o intuito desse vídeo, desse canal, na verdade, é a gente bater um papo, trocar umas ideias, né, sobre assuntos do cotidiano de um motociclista. E aí vai desde viagens, como acessórios, como customizações. Ali tá a minha Harley Davidson Road King 2008, que eu peguei agora no ano passado, foi uma realização de um sonho. Mas então a ideia desse canal e desses vídeos não é, você vai ver que não vai ter vinheta, não vai ter assim nada de muita firula, mas o que a gente vai fazer mais aqui é trocar uma ideia, né, sobre alguns assuntos importantes do nosso cotidiano de motociclista, de motoqueiro, enfim. Você pode se intitular o que você quiser. O que você não pode deixar de fazer é de rodar com a sua motocicleta, beleza? Então o assunto de hoje é nada mais, nada menos que algo que para nós motociclistas é um dos momentos mais, vamos dizer assim, caros quando a gente vai colocar a mão no bolso para fazer alguma manutenção, porque a gente pode chamar isso de uma manutenção, certo? Que é a troca dos pneus. Então, um bom tempo atrás, eu entrei em uns pensamentos assim, até comecei a dar uma estudada, que é exatamente colocar pneu de carro na minha moto. E aí há algumas controvérsias, polêmicas e um monte de coisa sobre esse assunto. E colocar pneu de carro numa moto tem um nome, não sei se você sabe, mas o pessoal chama de dark side. Não vai me perguntar o porquê, enfim, mas eu estudei e eu vi que é uma denominação que é feita quando se coloca esse tipo de pneu em uma motocicleta. Agora, quais são os pontos basicamente que se tem quando você considera em colocar um pneu de carro na sua moto? Bom, primeiramente, assim, na verdade são dois pontos que são os principais, né? O primeiro é a questão do custo, obviamente. Então a gente está falando de um pneu aqui que você consegue colocar um pneu muito bom, é um pneu de carro na moto, onde você vai pagar aí, assim, no máximo uns R$600, vai, tá? Vou arredondar, uns R$600, um pneu bem legal para você colocar aqui na moto, né? Então a primeira coisa é a questão do custo. O preço para se colocar é muito mais baixo. E o segundo é a durabilidade, porque um pneu de carro, um pneu bom de carro, rodando em um carro, obviamente, a gente está falando em torno aí de, sei lá, de 40, 50, 60, tem pneus que rodam até 70 mil quilômetros sem dar nenhum tipo de problema, e aí começa a ficar careca, você tem que fazer a substituição, né? Mas na questão da moto, acredito eu, dependendo do teu uso, e aí vai depender muito do uso de cada um, mas vamos colocar 50 mil, uma média que você roda com um pneu de carro numa moto. Então vamos arredondar para 50 mil quilômetros rodados com um pneu de carro, tá? Então basicamente os pontos positivos de se colocar um pneu de carro numa moto é exatamente esses dois pontos. Então preço e durabilidade. E quais são os pontos negativos de se colocar um pneu de carro em uma moto? E aí vão várias outras coisas, né? Tem a questão da segurança. Então, na questão se você roda mais em reta, eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu sou de São Paulo, mas eu tô morando atualmente em Goiânia, né? Então, basicamente as rodovias aqui do estado, eles são muita reta, né? Aqui o cerrado inteiro, você pega daqui para Brasília, né? Ou daqui até praticamente divisa com Minas Gerais lá, Itumbiara, que é a última cidade aqui de Goiás. A gente está falando de retas sem fim, a gente não tem muitas curvas, a gente não tem serras, muitas serras aqui. Então acredito eu, aí eu não posso afirmar, mas um pneu de carro
nessas rodovias daqui iria bem, porque você roda mais em reta. Mas em locais onde você tem muitas curvas, muitas serras, você gosta de fazer curvas mais fechadas com a moto, enfim, esse é um dos primeiros problemas que se tem de colocar um pneu de carro em uma moto. Por quê? Porque o pneu da moto, ele é abaulado, ele é arredondado, ele é feito justamente para você fazer as curvas, entendeu? Ele é fabricado, desenvolvido, projetado para isso. Agora, o pneu de carro a gente sabe, o pneu de carro é para rodar reto, ele não faz curva, né? Ele não tem o ângulo de esterço que uma moto tem, por isso que quando você, não sei porque eu nunca utilizei, mas quando você ouve as pessoas que colocaram pneu de carro em moto, uma das principais queixas nos primeiros momentos que se anda é exatamente a dificuldade de fazer curva. Eles se sentem até um pouco inseguros de fazer a curva, porque basicamente é um pneu quadrado, né? É um pneu quadrado. Então a primeira coisa é essa. Outras coisas, aí tem locais, e aí eu dei até uma estudada básica, rápida sobre isso, mas um dos pontos também é que em determinados locais pode até acontecer de você ter multa, de pararem você e de te multarem por você não estar usando o pneu adequado para sua motocicleta. Aí eu queria saber até de vocês, se vocês que já usam, ou já usaram, ou já ficaram sabendo de algo semelhante disso, de ser parado pela polícia, alguma coisa numa blitz, e ter, né, a sua multa ali por conta de não estar usando um pneu adequado. Então quero saber a opinião de vocês. Eu pesquisei e vi que isso tem a probabilidade disso acontecer, entendeu? Outras coisas como seguro, a vistoria do seguro, vistoria do Detran, essas coisas, pode ser que você tenha problema se você colocar esses pneus e aí numa vistoria de uma atualização, né, de uma renovação de uma pólice de seguro, você ter esse tipo de problema, né? Mas pensei pra caramba e tal, enfim, e aí tô dando essas pesquisadas, resolvi fazer esse vídeo justamente pra gente bater esse papo sobre essa questão, né? Agora, falando dos pneus da moto, então, por que a grande diferença, né? Então, quando a gente falou lá do pneu de carro sobre a questão do custo, então, arredondando para R$600 um bom pneu de carro para você colocar aqui, o de moto vai custar praticamente 3 vezes esse valor, tá? Então, um pneu bom hoje da Michelin, isso eu tô falando já montado, tudo bonitinho, né? Você vai pagar em torno aí de R$1.700, R$1.800, tá? O que eu tô usando hoje na frente, meu pneu da frente hoje e o de trás, né, que agora eu vou substituir, é o Michelin Commander 3. Eu confesso que eu gosto muito do Michelin, né? Eu já tive em outras motos o Metzeler, gostei, é um pneu, cara, borrachudo pra caramba e tal. Gostei também, já tive Pirelli. O Pirelli eu confesso que eu não fui muito, eu não gostei muito. De carro eu gosto, eu uso, no meu carro eu gosto de usar. Agora na moto eu confesso que eu não curti muito não, tá? Agora o Michelin Commander 3 está entre um dos melhores aí para esse tipo de moto, que é a Touring, né? Então é uma moto pesada, é uma moto, né, que você precisa ter um bom pneu e além de durabilidade, a tua segurança, né? Então a primeira coisa é a questão do preço, né? Então custa muito mais, e a durabilidade é muito menor, a durabilidade de um pneu de moto para um pneu de carro. Então do carro que a gente falou mais ou menos 150 mil, pô, você tá falando aqui de moto em torno de 15, 20 mil quilômetros, no máximo estourando, dependendo do teu uso, obviamente, né? Que nem eu volto a repetir, eu tô aqui em Goiás, em Goiânia. Aqui é basicamente 40 graus no tempo mais quente, né? De temperatura, de sensação térmica, o sol rachando na via. Aí você imagina qual é a temperatura que um pneu desse está rodando. Então a gente tem aí essa questão também da durabilidade, que pode ser até menor no caso daqui, por ser um local até mais quente.
e ter muito buraco. Aqui tem muito buraco, as rodovias daqui são muito ruins mesmo, tá? Esburacadas, com aquelas emendas, aquelas costelas de vaca, enfim. Então, basicamente tem essas grandes diferenças. Mas, pra gente resumir, agora chegando na parte da minha opinião, tá? Não sei, vale arriscar colocar um pneu de carro numa moto? Eu acho que talvez por curiosidade eu arriscaria colocar para ver como é que seria, principalmente para ver se eu iria me acostumar. Eu acho que a grande questão para mim seria mais a questão de me acostumar em fazer curva. Eu gosto de fazer as curvas mais fechadas, eu gosto de fazer curva, eu gosto, né, de curtir a moto assim, em um local onde você consegue deitar mais a moto, fazer, né, esse rolê e tal. Então eu não sei se eu me acostumaria com um pneu de carro na minha moto por conta disso, mas talvez eu arriscaria, né? Então eu estou prestes a trocar, já estou pesquisando, talvez eu coloque agora o Commander 3, tá? Pneu de moto, porque eu estou pensando em fazer alguns rolês aí até o final do ano, talvez um pouco mais longos aí, vamos ver o que tá muita correria também do trabalho, essas coisas, mas enfim, eu quero saber agora a tua opinião. O que você acha? Qual que é a sua opinião sobre o assunto? Você acha que vale a pena colocar um pneu de carro na moto, numa moto como essa daqui, ou numa Custom, ou numa Big Trail, que seja? Big Trail é mais difícil, eu confesso que eu nunca vi assim o pessoal colocando pneu de carro em Big Trail, mas em moto Custom eu já vi várias vezes, tá? Eu já vi muitos casos de alguém do pessoal colocar. E aí eu quero saber, o que você acha? Qual que é a sua opinião? Comente aí no vídeo, eu quero a interação de vocês, legal? Quero saber a opinião, quero saber o que vocês acham, qual que se você já usou, se você tem hoje na sua moto, se você pode colocar a sua experiência aí. Vamos trocar essa ideia, tá? Sobre essa questão. Então eu fico te esperando, eu vou tentar responder todos aí pra gente manter aí esse canal e o conteúdo aí sempre em dia. Fechado? Então coloca a sua opinião e vamos rodar, beleza? Valeu, pessoal, um bom final de semana para vocês e bons ventos. Vamos rodar com as nossas motos, que é isso que faz a gente feliz, beleza? Um abraço para vocês e até mais. Continue aí, se você ainda não é inscrito, se inscreva, né? Considere se inscrever. Então curta, compartilhe esse vídeo, mas principalmente para você estar acompanhando aí os vídeos. A gente vai tentar ter pelo menos uma frequência de um vídeo por semana, para a gente sempre estar interagindo aí, trocando essa ideia. Fechado? Valeu, um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!